Olá, eu sou Alexandre Silvério, sócio-gestor da AsiaQuest Investimentos e estou aqui hoje para falar no primeiro vídeo de 2016 um pouco sobre esse início de ano, sobre o desempenho dos mercados e dos nossos fundos em janeiro deste ano. Janeiro deste ano foi um mês extremamente difícil em relação aos mercados, tanto globais quanto também os mercados brasileiros. Acho que a grande novidade que fez com que o mercado ficasse muito preocupado e tivesse um movimento muito forte de risk-off, como a gente chama, ou seja, de saída de ativos de risco, foi uma percepção que a economia global vai crescer num ritmo muito mais lento do que era esperado ao final do ano passado. Esse movimento de fuga de ativos de risco se refletiu em quedas generalizadas de ativos muito importantes. O S&P teve um mês dos piores dos últimos anos, com uma queda de 5%. O DAX, o índice da bolsa alemã, caiu mais de 9%. E as commodities em geral, que já vinham num movimento de quedas generalizadas, tiveram um mês de janeiro desastroso, com destaque para a queda do petróleo, com o petróleo Brent caindo 7% e atingindo o nível mais baixo em décadas. O que está realmente acontecendo em relação à economia global e como a Quest está enxergando esse cenário? Tivemos uma série de revisões de crescimento global, inclusive do próprio FMI, que acabou trazendo algum impacto para a economia doméstica, mas a verdade é que os Estados Unidos devem crescer, na nossa opinião, em torno de 2%. A opinião anterior era de que os Estados Unidos poderia crescer entre 2,5% e 3% em 2016. A Europa deve ter um crescimento abaixo do ano passado, mas em torno de 1,5%. E o crescimento chinês, que é sempre uma preocupação para os mercados globais, deve ficar entre 6% e 6,5%. A grande consequência dessa revisão para baixo de PIB, claro, dessa preocupação em relação ao desempenho das economias globais e dos mercados internacionais, é que os juros esperados para o mundo ao longo deste ano devem ser mais baixos. Isso tem, claro, trazido consequências para o mercado futuro de juros e também para todos os demais mercados de risco. Para você ter uma ideia de como o mercado mudou essa percepção, olhando para os Estados Unidos, onde iniciou-se um processo de retomada de alta de juros no final do ano passado, o mercado já espera que o Federal Reserve, o Banco Central americano, não faça mais nenhum aumento de juros ao longo desse ano, dada essa fraqueza da economia global. Claro que isso tem reflexos na atividade econômica, isso também tem reflexos aqui para o Brasil. Em relação ao cenário local, essa situação global acabou precipitando uma decisão do Banco Central em janeiro, foi bastante criticada por alguns analistas de mercado, não pelo seu conteúdo em si, e sim pela forma com que foi comunicada, em não subir a taxa de juros Selic na reunião do Copom. Claro que esse ambiente global de menor crescimento traz um cenário de inflação para o mundo mais tranquilo, porém, a gente ainda tem no Brasil um cenário de inflação extremamente resistente. Dado isso, era esperado que o Banco Central aumentasse o juro por mais uma vez, pelo menos. No entanto, a decisão do Banco Central, muito baseada em cima dessa revisão global, foi de manter os juros inalterados. Decisão, novamente, que tecnicamente acho que é bastante defensável. Porém, houve bastante críticas em relação à comunicação dessa decisão. Nossa previsão para o Brasil esse ano vem se alterando ao longo das últimas semanas. Nós trabalhamos agora com uma queda do PIB em 2016 em 3,5% e um PIB estável em 2017. A nossa inflação, medida pelo IPCA, deve ficar um pouco abaixo de 7% esse ano, acima, portanto, do teto da meta, 6,8% em 2016 e convergindo para 6% em 2017. A grande boa notícia para o Brasil em relação ao cenário econômico é a melhora nas suas transações correntes. A alta do dólar no ano passado frente ao real e a consequente melhora da nossa balança comercial, mas também em relação à nossa balança de capitais, vem fazendo com que o cenário para as transações correntes, aquilo que o Brasil exporta e importa tanto de mercadorias quanto de ativos financeiros, se acomode num nível muito mais saudável. Essa é a grande boa notícia desse início de ano.
Porém, a gente ainda tem uma grande preocupação em relação à economia brasileira, principalmente vindo de um crescimento muito baixo, como as projeções do PIB que eu apresentei demonstram claramente, e isso faz com que a dinâmica fiscal, que é a nossa grande preocupação para o Brasil nos próximos anos, siga se deteriorando. Temos uma previsão de encerramento de 2016 com uma dívida bruta de 75% do PIB e uma deterioração adicional para o ano que vem de 79%. E como é que os fundos da Azequest, como é que a nossa equipe de gestão tratou esses assuntos em janeiro e como os nossos fundos se desempenharam? Acho que a nossa postura aqui na Quest já há bastante tempo tem sido de muita defensividade nos nossos portfólios. A gente tem tentado ir nesse mercado extremamente difícil e volátil que a gente tem assistido de forma muito defensiva. Os resultados favoráveis dos nossos fundos ficaram bastante concentrados nos nossos fundos de ações, os long onlys, que tiveram uma queda bastante inferior à queda do Bovespa. Acho que o nosso grande destaque também para o mês foi o nosso fundo top, o nosso fundo long bias, que conseguiu ter uma rentabilidade positiva de 0,6 contra uma queda de 6,8 do Ibovespa. Mas esse mês eu também queria destacar os nossos fundos de renda fixa, os nossos fundos macro. O Quest Multi, que vem tendo uma performance bastante consistente nos últimos 6 meses, rendeu 2,28% contra um CDI de 1,05%. E o Quest Yield, um fundo de renda fixa ativo, que vocês conhecem bem, rendeu 1,57%. Para encerrar, eu queria dizer que os nossos fundos de crédito, muito recém-lançados no mês de dezembro, o LUT e o Alto, vem tendo um grande sucesso de captação e já atingiram em conjunto mais de 100 milhões de patrimônio. Por este mês é isso, aguardo vocês no próximo vídeo da Azequest. Muito obrigado.